E eu quero fazer aqui uma breve reflexão, né? Porque a palavra de Cristo mexe muito comigo, as palavras dele mexem muito comigo, porque engraçado que Jesus vai chamar Judas de traidor. Mas, na verdade, em outro ponto, ele chama Judas de amigo. Por quê? No primeiro ponto, ele vai chamar Judas de traidor, porque Judas, de fato, vai o trair. Porém, presta atenção, porém, mesmo Judas traindo a Cristo, Cristo não deixou de ser amigo de Judas. Isso é incrível. Isso é incrível. Eu falei isso aqui uma certa vez, torno a repetir, ok? Torno a repetir. Não permita que as pessoas mudem aquilo que você é. Não permita isso na sua vida. Não permita, olha, agora eu vou ser um canalha porque alguém decidiu ser canalha comigo. Não, não. Pelo amor de Deus, continue na essência que você tem. Se a tua essência agrada a Deus, continue. Se alguém te traiu, quem errou foi quem te traiu, não foi você. Mas só que muitas vezes nós queremos pagar na mesma moeda, na mesma altura. E aí, quando nós achamos que estamos pagando na mesma altura, na verdade, nós vamos estar nos arrebaixando, nos colocando no mesmo patamar que aquelas pessoas. Então, pelo amor de Deus, olha isso aqui. Eu amo a palavra de Deus, eu amo os ensinamentos de Cristo. Amém, Adilson, que Deus faça essa obra na sua vida em nome de Jesus Cristo. Amém? Nós vamos orar sim pela sua vida. Eu amo isso aqui, presta atenção. Olha o versículo de número 49. E logo, aproximando-se de Jesus, lhe disse, salve mestre. Esse é amigo, ok? É o amigo, é Judas. Salve mestre. E o beijou. Jesus, porém, lhe disse, amigo, é isso aqui que mexe comigo. É isso que mexe. Porque não havia falsidade em Cristo. Não havia dolo nele, não havia mentira nele. Se Cristo está chamando Judas de amigo, é porque Judas, para ele, era um amigo e ponto final. Isso não tem que se discutir. Jesus vai falar, quando Judas vai trair ele, ele sabia que Judas estava traindo ele, porque como nós acabamos de ler, o versículo 46, olha o que Cristo vai dizer, levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Jesus tinha acabado de orar com os discípulos no Getsemane, mas Jesus vai falar, chegou a hora, levante-se e vamos, porque o traidor se aproxima. Ele sabia que Judas estava indo, correndo para o trair, mas o que Judas fez não foi capaz de mudar o caráter de Cristo. Agora, o que mais me impressiona na história de Cristo, sabe o que é? É que tem muitas pessoas que às vezes pensam, escuta, que estão sendo traídas. Por quê? Porque talvez eles não concordam com alguma coisa. Por exemplo, quando alguém decide corrigir alguém, e esse alguém não aceita a correção, que é para o bem, que é para um propósito maior, essas pessoas talvez vão ter aquelas pessoas como traidores. Me traiu. Se ele fosse meu amigo, ele ia manter isso em segredo, eu não estaria nessa situação. Calma, respira, ok? Respira, porque a Bíblia me prova o contrário. Cuidado com bajuladores, ok? Cuidado com bajuladores. Muitas vezes, aqueles que você acha que é um traidor é mais amigo teu do que os bajuladores. Isso é fato, está na Bíblia. Vou provar aqui na Bíblia para vocês. Tem muita gente que pensa que o amigo é aquele que passa a mão, é aquele que está sempre abafando os erros, é aquele que, olha, coitado de você. Não, cuidado. Cuidado que nem sempre esse é teu amigo de verdade. Mas aquele que um dia você pensou que te traiu, mas estava querendo te livrar de algo, sabe? Muito pior, esse é teu amigo. Tá entendendo? Consegue entender isso? Se não consegue, você vai entender agora. Sabe por quê? Mateus capítulo de número 16, Pedro, um apóstolo de Cristo, se tornou apóstolo depois,
Cristo vai anunciar a morte dele, o que Pedro vai fazer? Senhor, em outras palavras, tenha dó de si mesmo, poupa-te a ti mesmo. Sabe o que Jesus vai chamar Pedro? De amigo, igual ele chamou de Judas? Não, de adversário. Para trás de mim, Satanás. A palavra Satanás, a palavra diabo, significa isso, adversário, inimigo. Jesus vai chamar Pedro de inimigo. Sabe por quê? Porque Pedro estava querendo tirar Cristo daquilo que já foi proposto para Cristo. E o que eu aprendo? Todo aquele que tenta te tirar da cruz, todo aquele que tenta te tirar do propósito de Deus, esse não é teu amigo. Esse é teu inimigo. Está aqui, eu vou ler aqui rapidinho. Espera aí. Mateus 16, a partir do versículo 21. Desde esse tempo, começou Jesus a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando, olha, presta atenção no comportamento de Pedro. Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Olha Pedro falando com Cristo: tenha compaixão de ti, Senhor. Isto de modo algum te acontecerá. Isso não vai te acontecer não, Cristo. Não, o Senhor ser morto, não. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda-te, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, muito cuidado. Muito cuidado, às vezes, com o conselho que muitos gostariam de ouvir, né? Muitos gostariam de ouvir. Mas esse conselho, muitas vezes, vai te afastar de Deus, vai te afastar do propósito de Deus, vai te afastar da cruz. Sabe por que Judas era amigo de Cristo? Porque Judas, querendo ou não, estava empurrando Cristo para o propósito. Sabe quando, às vezes, alguém, mesmo que sem querer, às vezes, aponta o teu pecado, mesmo sem ter autoridade para apontar o teu pecado, e às vezes você fica aborrecido com isso. Você deveria se alegrar. Sim, deveria ser. Pastor, não é possível, pastor. Quer dizer que se alguém apontar o pecado do Senhor, o Senhor vai ficar alegre? Irmão, você deveria se alegrar. Sabe por quê? O Pai corrige todo aquele que Ele ama. Todo aquele que Ele ama. É Cristo te chamando para estar mais perto dEle. Entenda que quando Cristo chama Judas de amigo, é porque Judas estava concorrendo para o propósito da cruz. Pedro não estava, mas Judas estava. Ok? Pedro, mais uma vez, vai tentar livrar Jesus com a espada, e Jesus vai repreender Pedro, porque Pedro vai decepar a orelha de Malco. Esse texto não fala, mas em um dos evangelhos, salvo engano, em Marcos, vai falar a orelha de Malco, e Jesus vai repreender ele, vai repreender a Pedro. Entenda que Pedro, muitas vezes, tem a mesma personalidade que muitas pessoas. Eu sou fiel a você, eu nunca vou te trair, eu nunca vou te deixar, só morto, nem morto eu te deixo. Pedro tem essa personalidade, talvez você conheça alguém assim, mas quando as coisas apertaram, foram os primeiros a pular do barco. Então você tem que parar, pensar e refletir que nem todo aquele que você considera um traidor verdadeiramente é um traidor. Você tem que parar, porque Judas, a Bíblia diz que era o traidor? Sim, está aqui com todas as letras. Porém, Cristo vai chamar ele de amigo. Cristo vai chamar ele de amigo. Então, muitas vezes, alguém que vai te expor, alguém que vai, mesmo que sem querer, vai te expor, é legal, pastor, isso? Não, não é legal. Só que muitas vezes esse traidor está contribuindo para o seu bem, porque se não fosse aquilo, talvez você não teria coragem de parar de fazer o que você andava ou anda
fazendo de errado. Então, pelo amor de Deus, cuidado. Cuidado com aqueles que batem no seu ombro e dizem ser amigo, mas é pior do que o traidor. É pior do que o traidor, porque tem gente que nós vamos considerar que essas pessoas são traidores, mas eles fizeram, sabe? E você, às vezes, nem percebeu. Eles fizeram o que deveria ser feito e você está achando que eles fizeram apenas por maldade. Cuidado, está aqui. Essa história deixa isso muito claro. Deixa muito claro. Maria, Deus abençoe sua vida, todos vocês. Obrigado, Conceição. Está aqui. Jesus vai falar com Pedro. Todo mundo sabe dessa história. Pedro vai falar, Senhor, eu vou negar o Senhor? De jeito nenhum. Eu nunca te negarei, nunca vou te negar. Até que Jesus vai falar, Pedro, tu vai me negar. Antes que o galo cante 3 vezes, tu vai me negar. Sabe o que eu acho incrível? Que Pedro vai falar com Cristo, porém, tem um porém, né? Todos os demais, todos os apóstolos vão falar a mesma coisa que Pedro no final da fala. Quer ver? Vamos ler aqui, Mateus 26, 31. Então Jesus lhes disse, esta noite todos, presta atenção, olha o que Jesus está falando, todos vós vos escandalizareis comigo. Ou seja, em outras palavras, eu serei uma pedra de tropeço para vocês, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas, mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, olha só isso aqui, nunca o serás para mim. Autoconfiança de Pedro. Muitas vezes nós nos julgamos assim, eu nunca vou trair ninguém, eu nunca vou ferir ninguém, eu nunca vou passar por cima de ninguém. Por mais que muitas vezes nós venhamos ter esse caráter, essa personalidade, mas nós nunca sabemos aquilo que somos capazes. Nunca sabemos. Está aqui. Presta atenção. Replicou-lhe Jesus, é verdade te digo, que nesta noite, nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro, olha só isso aqui, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E todos, presta atenção, está escrito aí, e todos os discípulos disseram o mesmo. Todos eles disseram o mesmo. Só que quando Cristo foi capturado, sabe o que acontece? Está aqui no versículo 56, está aqui no finalzinho do versículo 56. Então, os discípulos, todos, ok? Deixando, fugiram. Todos eles abandonaram. Todos os discípulos. Não foi só Pedro. Pedro vai negar, só que abandonar serão todos os discípulos. Sabe por quê? Muitas vezes nós colocamos a nossa confiança, em nós mesmos. Nunca na sua vida, nunca deposite a sua confiança totalmente em você. Por mais que você possa ter um caráter, possa ser honesto, possa ser sincero, por mais que você seja fiel, nunca deposite total confiança em você. Tá lá, a Bíblia é muito clara. Jeremias, salvo engano, 17. Maldito é o homem que confia no homem, ok? Maldito é o homem que confia no homem. Quando a Bíblia fala maldito é o homem que confia no homem, a Bíblia não está se referindo apenas à segunda, à terceira pessoa, não. Ela está falando também da primeira pessoa. A Bíblia está falando assim, já, não confie em você mesmo. Não confie. Hilda, uma ótima noite, a paz. Não confie. Eu vou ler, calma aí que eu vou ler. Calma aí, rapidinho. Abre aí a sua Bíblia aí, se você tiver com a sua Bíblia. Jeremias capítulo 17. Deixa eu ler aqui rapidinho. Perdão. Assim diz o Senhor, versículo 5. Maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Irmão, a tua confiança inteira,
total tem que ser em Deus. Sabe por quê? Muitas vezes eu posso até marcar com alguém, mas eu sempre vou falar, sempre, se Deus quiser, estarei lá. Ok? Se Deus quiser, eu estarei lá. Eu nunca vou, sabe, dar aquela certeza total. Não, não, nunca, nunca, nunca. Sabe por quê? Porque no meio desse caminho, Deus queira que não, mas pode acontecer algo que vai me impedir de cumprir aquele compromisso. Entende isso? Então eu nunca, de jeito nenhum, vou falar, não, com certeza eu estarei lá. Não, não. Se Deus quiser. Sabe por quê? Porque eu estou vendo os discípulos de Cristo que tiveram, ok? Esses homens aqui, os 12, tiveram o melhor mestre que houve na face dessa terra. Eles tiveram. Mesmo assim, eles falharam. Mesmo assim. Ok? Pastor, mas todo ser humano falha. Isso é notório, né? Isso é notório. Então, o que eu aprendo com isso? Tem pessoas, eu vou falar de novo, que vai bater no teu ombro, vai dizer que é teu amigo, mas quando você menos esperar, é o primeiro que vai te deixar na mão. É o primeiro. Não, ele não vai ser o último, ele será o primeiro que vai te abandonar. E detalhe, eu já vi várias situações. Pessoas que comiam, termo popular, no mesmo prato. Dividia a mesma alimentação. Mas quando você ia ver, cobra de duas cabeças. Ok? Cobra de duas cabeças. O que é isso, pastor? É assim, sabe? A cobra de duas cabeças funciona dessa forma. Uma vai te distrair. Uma vai te distrair, enquanto a outra está te mordendo, está injetando veneno em você, está enfiando a faca nas tuas costas. Então, muito cuidado, irmão. Muito cuidado. Nem todo aquele que diz que é teu amigo verdadeiramente é teu amigo. Mas esse já fez muito por mim, pastor. Pois é. Eu estou falando de histórias que eu vivi e que eu já conheci de perto, né? Que alguém me contou. Não, não. Eu já vivi e já vi pessoas agirem dessa forma. Pessoas na tua frente. Aconteceu com você, Conceição? Pois é, é dessa forma. Sabe, pessoas que você nunca imaginou na tua vida que fosse te trair. Não por tudo aquilo que tu já fez por ela. Mas de repente, sempre acontece um de repente, né? De repente, quando você menos esperava, você descobria a traição. É frustrante demais. É muito frustrante. Por isso que eu prefiro alguém, escuta, para que você entenda, ok? Eu prefiro alguém com o caráter de Judas do que com a bajulação de um Pedro, ok? Eu prefiro alguém que de verdade está decidido a fazer o que vai fazer do que aquele que diz que vai fazer, mas não faz. Então, pelo amor de Deus, entenda, ok? Nem todo traidor verdadeiramente é um traidor. Entenda. Principalmente se essa pessoa está te empurrando para o propósito, está te empurrando para aquilo que Cristo quer para a sua vida. Porque tem pessoas assim, tem pessoas que estão vivendo esse dilema, estão se achando traídas, mas hoje, graças a essa traição, você se apegou mais a Deus. Você tem que entender isso. Você precisa entender isso, porque enquanto aquele amigo que dizia ser teu amigo encobertava tudo de errado que você fazia, estava tudo bem, mas esse aí não é amigo, esse é inimigo, ok? Você tem que entender isso. Esse é inimigo. Tá lá, Jesus Cristo que falou isso, não fui eu. É Jesus que está falando isso na palavra dele. Eu li aqui, Mateus 16. Pedro vai tentar convencer a Cristo a não morrer. Senhor, tenha compaixão de ti mesmo. E Cristo vai chamar Pedro de adversário. Tu é meu inimigo, meu irmão. Tu não é meu amigo. Quem está na Bíblia? Arreda-te de mim, Satanás. Presta atenção. Tá lá, o termo tá lá, Satanás, vou falar de novo. Para quem não sabe, significa adversário. Significa inimigo, adversário. Cristo vai chamar Pedro
de adversário, mas a Judas de amigo. Pastor, não tem? Tem, porque Judas, bem ou mal, está levando Cristo para o propósito do Pai. É isso que nós temos que entender. Tem pessoas que vão nos olhar, vai olhar para mim e vai falar assim, esse pastor é meu adversário. Tudo que ele fala me confronta. Graças a Deus por isso, ok? Graças a Deus. Se o evangelho de Cristo está te confrontando, eu louvo a Deus por isso. Se o evangelho de Cristo está confrontando o pecado, eu louvo a Deus por isso. Porque um dia que alguém está fingindo que está pregando o evangelho, mas esse evangelho está andando de mãos dadas com o pecado, eu sinto lhe dizer, ok? Esse teu amigo é o maior adversário que você tem. Essa é uma realidade, não pode ser negada. Então, pelo amor de Deus, cuidado com as falsas aparências. Cuidado com as bajulações. Muito cuidado. Muito cuidado com bajulação. Muito cuidado com aquelas pessoas que sorrateiramente bate no teu ombro, te elogia, sabe? Mas não tem coragem de te confrontar. Muito cuidado com isso. Porque o confronto não é inimizade, não. O confronto é amizade. O confronto é a verdadeira amizade. É aquela pessoa que viu você errar e ela não está com a intenção de te julgar, mas de te confrontar e falar, querido, não faz isso não. Isso está errado. Só que às vezes nós distorcemos as coisas e nós achamos agora que tudo é julgamento. Tudo é julgamento. A pessoa está agindo, concorrendo para o meu bem, mas eu estou falando, por que tu está me julgando? Só Deus é juiz, irmão. Entenda. Em nome de Jesus, entenda. Entenda, ok? Nós vamos passar nesse mundo por momentos de aflições. Entenda, nós vamos passar. Talvez você tenha um parente teu próximo, um filho, uma filha, um neto, uma irmã, um irmão que por esses dias você está achando que te traiu, mas ele não te traiu, ok? Não te traiu. Se essa coisa que ele fez, tirou as escamas dos olhos, tirou, porque Judas teve que trair Cristo para poder tirar as escamas dos olhos desse povo que estava aqui. Era necessário que tudo isso acontecesse para que Cristo seguisse para o propósito do Pai. Você tem que entender isso. Você precisa entender, nem toda traição é para o seu mal. Pastor, o senhor não está bem hoje. Não, eu estou bem. Eu comi essa paeja, mas é natural, não teve nada de anormal nela, né? Graças a Deus, foi eu que fiz. Diga-se de passagem, né? Então eu sei que não estava envenenada nem nada, mas é de verdade. Nem toda traição verdadeiramente é uma traição. Agora, cuidado com as bajulações, muito cuidado. Tem uma passagem na Bíblia, eu sempre dou uma trocada ali nos livros, né? Primeira Reis, Segunda Reis, Primeira Crônica, Segunda Crônica, porque as histórias parece que se entrelaçam ali, mas tem uma passagem na Bíblia, salvo engano, não recordo muito bem, foi do rei Ezequias com o profeta Isaías, e foram presentear o rei. Só que o profeta que estava de longe, avistando tudo aquilo, ficou preocupado. Por quê, pastor? O profeta está preocupado se estão levando presentes para o rei. Quando saiu a comitiva, o profeta chegou e falou assim, vem cá, o que aconteceu? Não, vieram me presentear, vieram me prestigiar. E o profeta que estava de fora, de longe, enxergando toda a cena, ele falou assim, o que eles viram nesse lugar? Eles viram tudo, pois é. Tudo aquilo que eles viram, eles vão levar. E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Então, muitas vezes, nós não vamos querer aceitar palavras assim, porque quem está de fora tem um olhar diferente daquele que está dentro. Então, muitas vezes, nós vamos falar assim, minha irmã me traiu, meu irmão me traiu. Por quê? Porque ele fez isso, aquilo comigo. Ele não deveria ter feito. Exatamente, ele deveria ter feito. Então, em nome de Jesus,
né? Cuidado. Bajulação, David, é toda aquela pessoa, né, que às vezes, ao invés de te corrigir, eles vão ficar te elogiando. É o famoso, desculpa o termo aqui, puxa-saco. Esses são os bajuladores, entendeu? Não consegue de jeito nenhum ser sincero, falar a verdade com você, quando você precisa, é lógico, mostrar a realidade, falar, olha, você errou naquilo ali. O bajulador é diferente. O bajulador vê a pessoa errada e ele aplaude. Ele fala, parabéns, esse é meu pastor. Cuidado com as bajulações, em nome de Jesus. Hoje em dia, infelizmente, parte do sistema, porque hoje em dia está mais um sistema do que tudo, né? O sistema religioso está funcionando dessa maneira. É só você olhar, você pode constatar o que eu vou dizer agora. Você pode constatar o que eu vou dizer. Pega qualquer pregação que esteja na internet, principalmente pregações que são realizadas em muitas igrejas megas, grandes, e vocês vão ver o que eu vou falar agora. Você vai ver que os pregadores atuais dessa geração, sabe o que eles vão fazer? Eles vão cumprimentar a igreja, eu saio da igreja com a paz do Senhor, pronto. Ali começa a vir com uma lista agora de agradecimento. Eu quero agradecer ao pastor fulano de tal, ao ciclano fulano de tal, ao beltrano fulano, sabe por quê? Bajulação. Se eles não fizerem isso, nunca mais eles são convidados a pregar naquele lugar. Então, muitos líderes hoje, eu não vou chamar de pastor, mas ele quer o quê? Reconhecimento, ele quer bajulação. Se você bajula ele vai te colocar, vamos dizer assim, num pedestal maior. E se você não bajula, aí você é um rebelde. Aí você é alguém que não honra o seu pastor. Então, infelizmente, né? Só Jesus. Não é fácil, Maria. Não se sinta traída, sabe? Tem coisas, presta atenção, tem coisas assim que acontecem, eu falo assim, rapaz, livramento. Então, eu tento pelo menos, né? Ver tudo em uma perspectiva sempre agradável. Eu sou assim. Eu falo, foi livramento, assim, não era para eu ter ido. Graças a Deus que ele me convidava. Eu sempre tento ver dessa forma, porque eu tenho para mim o que a Bíblia diz, eu tenho, e eu não abro mão disso, não abro mão e nem vou abrir mão disso. Se eu amo a Deus verdadeiramente, eu tenho para mim que todas as coisas, todas, não são algumas não, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu sei que às vezes nós vamos nos sentir, né? Vamos nos sentir desprezados, eu sei, é normal, é sentimento humano. Nós vamos nos sentir excluídos, né? Poxa, imagina, meu sobrinho em casa e nem me convida, né? Ou qualquer outro familiar meu, eu vou me sentir assim, mas aí eu pego a palavra e fico com a palavra. Eu falo, rapaz, Deus me deu um livramento, alguma coisa Deus fez por mim. Porque se está escrito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, isso cooperou para o meu bem. Então, irmãos, em nome de Jesus, presta atenção. Cuidado para você não confundir amigo com traidor e traidor com amigo. Está aqui, essa história de Cristo com Judas, essa história de Cristo com Pedro, nos deixa muito claro tudo isso. Pedro depois, posteriormente, vai negar Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse. Eu acho lindo, eu acho incrível essa história, está aqui a partir do versículo de número 31, ele vai deixar isso muito claro, o versículo 33, ele vai falar, Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes, versículo 34. Disse-lhe Pedro, ainda que seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei, e todos os discípulos disseram o mesmo. Só que quando nós chegamos no versículo 56, todos os discípulos deixaram Cristo e fugiram. Todos. E Pedro, pastor? Pedro ficou de longe, né? Ele ficou de longe, até que ele foi descoberto. Está aqui, a partir do versículo
57, que Jesus vai parar no Sinédrio, Pedro vai ficar de longe, o versículo 69 vai falar, ora, estava Pedro assentado fora do pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse, também tu estavas com Jesus, o Galileu, ele, porém, o negou. Pedro vai negar. 1, 2, 3 vezes, até que ele foge e começa a chorar amargamente. Sabe por quê? Porque era da intenção de Pedro negar? Não, mas a pressão que fizeram no momento que capturaram Cristo, quando a coisa pegou, fez com que Pedro negasse. É por isso que eu estou falando. O homem não pode confiar em si mesmo, de jeito nenhum. Eu não posso dizer, olha, eu nunca vou fazer tal coisa, de jeito nenhum. Não, eu falo, irmão, se Deus quiser, eu não faço tal coisa. Não faço. Se Deus quiser, é totalmente diferente do que eu falar assim, olha, eu não tenho coragem de fazer. Irmão, na hora da pressão, nós não sabemos o que temos ou não coragem de fazer. Essa é uma realidade. Tem pessoas que vai falar assim, talvez você já viu, né? Na Ásia, eles têm esse costume de, por exemplo, Amém Maria, nós vamos orar assim, costume de comer cachorro. Na Ásia, eles têm esse costume. Talvez você já viu algum vídeo aí, né? Algum cachorro torradinho lá na Ásia, é o costume deles, os asiáticos comer rato. Aí você fala assim, eu comer rato? De jeito nenhum, pastor. Não, pode ser o último alimento da terra. Eu não tenho coragem, irmão. Quando a fome aperta, que tu vê todo mundo comendo, que tu experimentar, que o teu corpo, a tua carne pedir mais, tu nunca mais vai falar isso. Nunca mais. É porque nós, de fato, 100% não nos conhecemos. Nós não nos conhecemos. Então, em nome de Jesus, toda vez que você precisar depositar a tua confiança, deposite em Deus. Não em você, mas em Deus. Toda vez que tiver um momento assim decisivo, você fala, olha, se Deus quiser, eu não vou fazer. Se Deus quiser, estarei lá. Porque a partir do momento que você confia em você mesmo, você está sujeito a tudo isso aqui que nós acabamos de ler. É Pedro falando, não vou negar. É Pedro tentando livrar Cristo da cruz por 2 vezes. Está entendendo? Enquanto o propósito de Cristo era ir para a cruz. Aí chega Judas, o traidor, e dá um empurrãozinho e fala, vai, esse é teu propósito. Mesmo que sem querer, ele contribuiu para o plano de Deus. Então, irmão, em nome de Jesus, que Deus possa nos abençoar. Cuidado sempre, ok? Sempre com aqueles que você acha que são verdadeiramente teus amigos, mas vê você errar e não tem coragem de falar assim, não é te julgar, não é apontar o dedo para, mas coragem de falar assim, isso aí que tu fez, desculpa aí, tu é meu amigo, mas isso aí não está certo. Isso não está certo. Para mim, não é amigo de verdade. Amigo de verdade é aquele que, se me ver errar, ele vai chegar e vai falar, pisou na bola aí, ó, não é assim que funciona. E aí, às vezes, você acha que tem alguém que fez isso com você ou por você e você considera ele um traidor. Cuidado, que o traidor, na verdade, pode ser mais amigo do que aquele que tu acha que é teu amigo. Aquele que tu acha que é teu amigo, muitas vezes vai te trair. Você não vai. Eu tenho muita história assim, né? Você vai nem saber, muitas vezes você vai, às vezes, saber por terceiros, sabe? E você dando maior suporte para aquele que você achava que era teu amigo de verdade. Então, aprenda com Cristo, ok? Não permita que as pessoas mudem o teu caráter. Não permite que as pessoas forjem em você um caráter maligno, um caráter ruim. Não pague com a mesma moeda, porque o verdadeiro evangelho me ensina assim. Tá aqui, faço questão de ler
De novo, versículo 50, Jesus, porém, lhe disse para quem? Para Judas, o traidor. Sabe o que Jesus disse? Amigo. Judas vai chamar ele de amigo. E o que eu mais me impressiono, o que mais me conforta é que eu sei que Jesus não era falso, não mentia, não. Ele era sincero. E se ele chama Judas de amigo, é porque verdadeiramente ele considerava Judas amigo. Então aprenda com Cristo, que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus. Amém?